Há um tipo de cansaço que o descanso não cura. Um tipo de peso que nem o sono profundo, nem finais de semana livres, nem uma viagem cuidadosamente planejada conseguem dissolver. É um cansaço que nasce em camadas invisíveis, como se viesse de um lugar que você evita olhar. Não se trata de fadiga física, é a alma avisando que algo dentro de você se desconectou do seu eixo natural. E por mais que você tente ignorá-lo, ele insiste. Aparece no silêncio da noite. Aparece quando você acorda já esgotado. Aparece naquele vazio inexplicável, no meio de um dia aparentemente comum. Aparece quando você percebe que está repetindo a mesma rotina, a mesma resposta, o mesmo papel, como se estivesse vivendo uma vida que não te pertence mais. Esse cansaço profundo não é sinal de fraqueza. Ele é, na verdade, uma forma de inteligência, um mecanismo interno que tenta te alertar sobre a distância crescente entre quem você é e quem você tem tentado ser. É como se sua psique, em um movimento de proteção, dissesse: assim não dá mais, você está carregando versões antigas demais de si mesmo. Carl Jung compreendia esse fenômeno com precisão. Para ele, o desconforto psicológico não é castigo, mas linguagem. A alma não fala por frases perfeitas, mas por sintomas, tensões, irritações, vazios e exaustões. Quando você insiste em viver longe da própria verdade, o corpo protesta, a mente se dispersa e o inconsciente começa a enviar sinais cada vez mais fortes, até que você seja obrigado a escutá-lo. Reiniciar a mente, nesse sentido, não significa apagar tudo e começar do zero. Ninguém consegue apagar sua história, e ainda que pudesse, não deveria. Reiniciar é reorganizar. É resgatar partes esquecidas, é desmontar padrões que já cumpriram sua função. É devolver ao seu mundo interno a clareza que se perdeu em meio a tanta adaptação. Por isso, antes de qualquer mudança, antes de qualquer transformação, antes de qualquer tentativa de melhorar a vida, existe um primeiro movimento necessário: reconhecer a própria exaustão como um pedido de realinhamento. Não para lutar contra ela, mas para ouvir o que ela está tentando revelar. Faça um breve silêncio agora. Sinta o peso que você vem carregando. Não tente corrigi-lo, nem explicá-lo, nem justificá-lo. Apenas observe. Esse simples gesto é o início do reinício interno, permitir que a verdade se aproxime. E se essa reflexão já toca algo dentro de você, se te dá a sensação estranha e ao mesmo tempo reconfortante de estar ouvindo algo que precisava ouvir há muito tempo, eu te convido a se inscrever no canal e deixar seu like. Isso não apenas apoia o nosso trabalho, mas faz com que mais pessoas encontrem esse tipo de conteúdo num momento em que talvez estejam precisando exatamente desta pausa. Porque reiniciar a vida não começa com grandes decisões. Começa com a coragem de admitir: estou cansado de viver do jeito que estou vivendo. E apenas o fato de você estar aqui, ouvindo estas palavras com atenção, já sinaliza que algo dentro de você está pronto para mudar. Vamos aprofundar isso juntos. O primeiro passo para reiniciar a mente é compreender o que esse cansaço profundo realmente significa. Ele não surge por acaso. Ele é a consequência natural de viver por tempo demais afastado do próprio centro, de sustentar papéis que já não fazem sentido, de repetir comportamentos que pertencem a uma versão antiga de você, de tentar se encaixar em expectativas que, no fundo, nunca foram suas. Muitas pessoas acreditam que precisam ser mais fortes, mas a verdadeira força não está em resistir até quebrar. A verdadeira força está em ouvir aquilo que o próprio corpo tenta dizer há anos. Essa escuta é, por si só, um ato de coragem. Quando Jung afirmava que o inconsciente compensa os excessos da consciência, ele queria dizer que tudo aquilo que você insiste em ignorar
se acumula em camadas profundas até que se torne impossível de evitar. A exaustão emocional é, muitas vezes, essa tentativa desesperada da psique de te trazer de volta para si mesmo. E é exatamente por isso que reiniciar a mente não é sobre apagar nada. É sobre reorganizar. É sobre dar um lugar consciente ao que antes era apenas um ruído incômodo. É sobre permitir que partes internas que foram silenciadas possam voltar a respirar. Para iniciar esse processo, existe um gesto simples e profundo: observar o cansaço sem tentar combatê-lo. Pergunte a si mesmo com honestidade: de que parte da minha vida estou realmente cansado? Que responsabilidades carrego que já não pertencem a mim? O que continuo sustentando apenas por hábito ou por medo de mudar? Essas perguntas abrem fissuras, pequenas janelas por onde a verdade começa a entrar. Talvez você perceba que está cansado não do trabalho, mas da máscara que precisa vestir para trabalhar. Talvez descubra que não está cansado das pessoas, mas dos papéis rígidos que assume diante delas. Talvez perceba que o que te esgota não é a vida em si, mas a distância crescente entre quem você é e quem você se obriga a ser. Respire profundamente ao ouvir isso, porque reconhecer não é fácil. Reconhecer exige desmontar ilusões, exige olhar de frente o que foi evitado, exige admitir que você pode ter se afastado de si mesmo por tempo demais. Mas é justamente esse reconhecimento que inaugura um novo caminho, porque só é possível reorganizar aquilo que se permite ver. E aqui, antes de seguirmos, quero te convidar a algo simples, mas poderoso. Comente abaixo, de maneira sincera, o que tem sido o peso mais difícil de carregar ultimamente. A palavra escrita tem força simbólica. Ela materializa aquilo que você sente, mas ainda não consegue nomear. E além disso, seus comentários constroem uma comunidade silenciosa de pessoas que, como você, estão tentando reencontrar o próprio eixo. Agora, tendo reconhecido a profundidade desse cansaço, podemos avançar para a segunda chave do reinício interno, a criação de silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas espaço. Um silêncio que não é ausência, mas oportunidade. Um silêncio que não te afasta do mundo, mas te reconecta a si mesmo. Vivemos imersos em estímulos contínuos, notificações, sons, imagens, urgências inventadas, e a mente saturada perde a capacidade de integrar experiências. Ela acumula informações, mas não compreende, reage, mas não escolhe, sobrevive, mas não vive. Por isso, o reinício exige pausa, exige silêncio, exige a coragem de interromper o fluxo infinito de distrações para permitir que algo mais profundo possa emergir. No próximo momento da nossa jornada, vamos explorar por que o silêncio é o habitat natural da transformação e como ele ativa dimensões internas que você talvez nem lembre mais que possui. Mas antes disso, respire, permita-se sentir. Você está fazendo algo importante por si mesmo, algo que muitos adiam por toda uma vida. Voltar ao próprio centro, um passo de cada vez. Entramos agora na segunda chave para reiniciar a mente: o silêncio e o jejum de estímulos. Vivemos em um mundo que não permite pausas. A cada minuto, somos chamados por sons, telas, notificações, imagens, mensagens. A mente moderna se tornou uma superfície sempre agitada, incapaz de repousar, incapaz de aprofundar, incapaz de ouvir o que se move no interior. Jung sabia que o inconsciente não compete com o barulho, ele se recolhe. E quando não encontra espaço para se expressar, tenta compensar através de sintomas: ansiedade, irritação, falta de clareza, esgotamento, insônia, sensação de vazio. Por isso, reiniciar a mente começa a se tornar possível apenas quando criamos espaços de silêncio, não como fuga, mas como reencontro. O silêncio que cura não é o silêncio forçado, é o silêncio escolhido, é um retorno para dentro.
Um momento em que você deixa de consumir o mundo para finalmente escutar a si mesmo. Comece devagar. Uma manhã sem celular. Um passeio sem fones de ouvido. 10 minutos diários sem qualquer estímulo externo. Apenas respiração, corpo e presença. Isso pode parecer pequeno, mas a psique reconhece esse gesto como uma abertura, um convite para reorganizar-se. No início, será desconfortável. Sua mente tentará preencher o vazio com urgências imaginárias. A sensação de que algo importante está acontecendo lá fora surgirá como um reflexo automático. Mas se você atravessar esse primeiro desconforto, testemunhará algo raro na vida moderna. Uma mente voltando ao próprio ritmo. O silêncio desacelera, e ao desacelerar, ele revela. Revela pensamentos que estavam soterrados por camadas de distração. Revela emoções que você vinha adiando sentir. Revela intenções verdadeiras que haviam sido encobertas por expectativas externas. Revela o que é seu e o que nunca foi. Com o tempo, o silêncio deixa de ser desconforto e passa a ser refúgio. Uma espécie de casa interna, acessível sempre que você fecha os olhos e decide estar consigo mesmo. Porque é apenas no silêncio que a alma fala. É apenas na pausa que o inconsciente encontra passagem. É apenas na tranquilidade que podemos perceber o que realmente importa. A mente inundada por estímulos vive na superfície. A mente que descansa no silêncio começa a aprofundar. E é no aprofundamento que nasceu cada processo de individuação estudado por Jung. A jornada de tornar-se aquilo que se é. A criação do silêncio abre portas para a terceira chave deste reinício. A retirada da máscara, a compreensão profunda da persona, a identidade funcional que usamos para sobreviver socialmente e o consequente reencontro com aquilo que existe por trás dela. Mas antes de avançarmos para esse ponto delicado e transformador, deixo aqui um convite que pode ajudar você a solidificar esse processo. Comente abaixo qual é o estímulo que mais sequestra sua atenção hoje e que você percebe que precisa silenciar para ouvir a si mesmo com mais clareza. A escrita desse reconhecimento, mesmo em poucas palavras, inicia uma reorganização interna e também ajuda outras pessoas deste espaço a perceberem que não estão sozinhas na luta por presença e verdade. Agora respire fundo. Você está entrando numa camada ainda mais profunda do seu ser, aquela que por medo ou hábito você aprendeu a esconder de si mesmo. A persona e o verdadeiro eu esperam por você na próxima etapa desta jornada. A jornada do reinício nos conduz agora à terceira chave, a retirada da máscara, o encontro honesto com aquilo que Jung chamava de persona. A persona é a identidade social que construímos para funcionar no mundo. É o papel que assumimos no trabalho, na família, nas relações, nas situações em que acreditamos precisar parecer fortes, estáveis, coerentes, controlados. A persona não é um erro. Ela é necessária. Ela organiza a convivência humana e nos protege de exposições desnecessárias. Mas quando você passa tempo demais dentro dessa máscara, algo perigoso acontece. Você começa a acreditar que ela é você. E quanto mais você se identifica com uma máscara, mais distante fica de si mesmo. A alma sente essa discrepância. A psique percebe quando existe uma diferença grande entre o que você mostra e o que você sente. Esse descompasso gera ansiedade, cansaço, sensação de falsidade, tensão física e, às vezes, até sintomas depressivos. A pergunta que inicia esse processo de reinício é simples e profunda. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem aparece quando o papel social cai? Quando o silêncio substitui a performance? Quando não há expectativas para atender, nem aplausos para buscar, nem julgamentos para evitar? Essa versão que surge no silêncio, hesitante, imperfeita, sensível, contraditória, é muito mais real do que o personagem que você apresenta ao mundo.
E é com essa versão que o processo de reinício precisa dialogar. Tente imaginar por um momento que você está retirando uma armadura pesada. Uma armadura que te protege, sim, mas que também te aprisiona. Observe o peso que cai no chão quando você se permite relaxar o peito, os ombros, o rosto. Observe como o corpo respira de outro jeito quando a fachada não é mais necessária. Reiniciar a vida exige esse ato de coragem. Abrir um espaço seguro onde você possa existir sem desempenhar. Pode ser um diário onde você escreve pensamentos que nunca diria em voz alta. Pode ser um momento do dia em que você simplesmente se permite sentir sem censura. Pode ser uma pequena pausa no fim da noite em que você pergunta a si mesmo, sem julgamento, como realmente estou hoje? Essa honestidade silenciosa tem poder transformador. Ela permite que a psique deixe de gastar energia sustentando máscaras e comece a usar essa energia para reorganizar o que está dentro. Quando você começa a retirar as máscaras, percebe que não é fraco, apenas humano. Percebe que não está quebrado, apenas cansado de interpretar papéis. Percebe que o que chamava de força talvez fosse apenas autoabandono. E que o verdadeiro renascimento começa exatamente no ponto em que você permite que sua vulnerabilidade apareça. Essa é a porta que nos leva à quarta chave, o encontro com a sombra, o território onde estão guardadas todas as partes de você que foram rejeitadas, reprimidas ou esquecidas. E é nessa camada profunda que a transformação real começa. Mas antes de seguirmos, deixo aqui uma reflexão importante para fortalecer sua jornada. Qual máscara você sente que mais pesa hoje? A do forte? A do sempre disponível? A do que nunca falha? A do que precisa agradar todos? Se quiser, escreva nos comentários. Essa simples nomeação já enfraquece a máscara e fortalece o eu real que deseja emergir. Respire. O que vem agora é profundo, às vezes desconfortável, mas absolutamente libertador. Chegamos à quarta chave do reinício, o encontro com a sombra. Para Jung, a sombra é tudo aquilo que você carrega dentro de si, mas não admite, não deseja ver, não deseja sentir. Ela contém impulsos, fragilidades, medos, ciúmes, raivas, desejos reprimidos e também talentos esquecidos, potências não vividas, aspectos seus que foram empurrados para o escuro porque alguém um dia disse que eram inadequados. A sombra não é o lado ruim da alma, ela é apenas o lado não iluminado, a parte que você não integrou. E justamente por isso, quando não é vista, ela age de forma inconsciente, distorcendo emoções, provocando reações exageradas, repetindo padrões que você jurou abandonar. O que você evita sentir, sente por você. O que você evita olhar, governa sua vida pelo avesso. O que você rejeita dentro de si, retorna sempre disfarçado de destino. Reiniciar a mente exige que você faça algo simples e radical. Traga a sombra para a luz da consciência, não para se identificar com ela, nem para se julgar, mas para reconhecê-la. Porque tudo aquilo que é reconhecido perde o poder de te dominar. Um dos métodos mais profundos para isso é a escrita sincera. Pegue uma folha e escreva, sem filtros e sem intenção de parecer uma boa pessoa. Do que você sente inveja, ainda que esconda. Quais pensamentos você nunca admite em voz alta. Quais impulsos te assustam. Quais desejos você reprimiu por medo do julgamento. Quais partes de você se apressou em chamar de fraqueza. Essa escrita não é para ninguém ver. Não é conteúdo para redes sociais. Não é confissão. É um diálogo interno. É você dizendo à sua sombra: eu sei que você existe. Perceba o alívio que surge quando você deixa de lutar contra quem realmente é. A sombra integrada não explode. Ela se transforma em sabedoria, em discernimento, em maturidade emocional. O problema nunca foi sentir raiva.
O problema é negar a raiva até que ela encontre o pior momento para se manifestar. O problema nunca foi sentir medo. O problema é esconder o medo até que ele paralise sua vida. Nada destrói mais uma pessoa do que a insistência em ser apenas luz. Por isso, Jung dizia: não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Reiniciar a mente significa encarar aquilo que parece desconfortável. Significa admitir que você não é apenas aquilo que mostra. Significa dizer com honestidade: existe uma parte minha que preciso integrar. E é nesse encontro que surge uma força nova. Não a força da máscara, mas a força da verdade. A força de quem conhece suas sombras e por isso mesmo não teme mais ser visto. Se quiser fortalecer esse processo agora, deixe nos comentários, de forma simbólica, qual emoção você mais evita sentir. A nomeação é o primeiro passo da integração, e a integração é o início da liberdade. Respire fundo. Agora que você começou a iluminar sua sombra, está pronto para avançar para a quinta chave. O corpo, o movimento e os limites que reorganizam sua energia e sua vida. É aqui que o reinício começa a se manifestar no mundo externo. O processo de reinício avança agora para a quinta chave, a reorganização externa por meio de limites, rituais e presença no corpo. Depois de reconhecer o cansaço, silenciar a mente e confrontar a sombra, é necessário traduzir essa transformação em gestos concretos, gestos que devolvam ao corpo e ao cotidiano a harmonia que a psique está reconstruindo. A verdade é que muita gente vive exausta não por excesso de trabalho, mas por excesso de concessões. Dizemos sim quando o corpo inteiro grita não. Assumimos responsabilidades que não são nossas, carregamos expectativas que nunca desejamos. E pouco a pouco, nos afastamos da própria essência para nos aproximar de uma versão de nós mesmos que serve ao mundo, mas não nos serve. Jung advertia sobre o perigo de viver uma vida moldada pelos desejos alheios. Quando você vive para corresponder, para agradar, para não decepcionar, inevitavelmente se perde. E esse tipo de perda não dói de uma vez, dói devagar, dia após dia, até que você desperta sem saber quem é. Por isso, reiniciar a mente exige que você aprenda a fazer algo simples e profundamente desafiador: dizer não. Dizer não com respeito, com firmeza, com consciência. Dizer não para rejeitar o outro, mas para não rejeitar a si mesmo. Dizer não como agressão, mas como proteção. Porque no fim das contas, cada não bem colocado é um sim para a sua própria vida. Pegue um papel e escreva todos os compromissos, responsabilidades e papéis que ocupam seu tempo e sua energia. Depois, pergunte a si mesmo: o que realmente me nutre? O que apenas me drena? O que estou mantendo por medo, culpa ou hábito? Essas respostas podem incomodar e devem incomodar. O desconforto aqui é um sinal de que você está tocando exatamente onde precisa tocar. A reestruturação externa também envolve rituais conscientes. Rituais não no sentido religioso, mas psicológico. Um ritual é qualquer ação diária carregada de intenção e presença. É a diferença entre tomar café apressado e tomar café como um primeiro gesto de autocuidado. É a diferença entre caminhar preocupado e caminhar sentindo o chão. É a diferença entre dormir como colapso e dormir como entrega. Quando você transforma pequenas ações em momentos de atenção, algo muda silenciosamente no seu sistema. O corpo desacelera, a mente se reorganiza e o inconsciente reconhece que existe espaço para atuar. Tente transformar um momento comum do dia em um ritual. Acender uma vela antes de estudar, preparar o café lentamente, arrumar a cama com intenção, respirar 3 vezes antes de iniciar uma tarefa. A ação é pequena, mas o impacto interno é grande. E por fim, a presença no corpo. O corpo registra tudo o que a mente tenta esquecer. Tensões, memórias, emoções reprimidas, ansiedades.
O corpo conta histórias que você não escuta mais. Por isso, é essencial permitir que ele fale. Movimentos suaves, alongamentos conscientes, caminhadas sem destino, danças espontâneas, tudo isso libera o que estava preso. Porque a mente só reinicia completamente quando o corpo participa do processo. Agora, antes de seguirmos para o encerramento e integração final, convido você a refletir nos comentários. Que limite você precisa começar a colocar na sua vida para recuperar sua energia? A escrita disso é um compromisso simbólico com sua própria transformação. Respire fundo. Estamos nos aproximando da parte final da jornada, aquela em que a mente, o corpo e a alma se alinham para que o reinício se torne finalmente real. Existe um tipo de revelação que só surge quando a mente encontra silêncio, quando o corpo encontra descanso e quando a alma encontra coragem para se mostrar. É a revelação de que você não está quebrado, apenas desconectado. Não está atrasado, apenas sobrecarregado. Não está perdido, apenas longe demais de si mesmo. E é aqui que a jornada de reinício se aprofunda. Jung dizia que o inconsciente não se comunica por lógica, mas por símbolos. Ele não envia respostas diretas, mas envia imagens, sensações, sonhos, repetições, intuições repentinas. É como se houvesse uma inteligência silenciosa dentro de você, tentando reorganizar sua vida, mesmo quando sua mente consciente não sabe por onde começar. Por isso, uma das práticas mais transformadoras é aprender a escutar o inconsciente. Existem muitas formas de fazer isso, mas duas delas são particularmente poderosas: a imaginação ativa e o diário de padrões. A imaginação ativa consiste em sentar-se em silêncio, fechar os olhos e permitir que imagens internas surjam sem interferência. Não tente controlar, não tente criar histórias, apenas observe. Às vezes surge uma paisagem, um símbolo, uma pessoa desconhecida, uma cor, um movimento. Esses elementos não são aleatórios, representam conteúdos internos buscando expressão. Ao final, reflita: o que isso simboliza sobre meu estado atual? Que emoção estava sendo representada ali? Que parte de mim está tentando falar? A segunda prática é manter um diário de repetições. Anote tudo aquilo que retorna sem explicação. A mesma irritação com a mesma pessoa, o mesmo medo diante da mesma situação, o mesmo padrão emocional que se repete há anos. Essas repetições são mensagens. São tentativas do inconsciente de te mostrar onde existe uma ferida não integrada, uma sombra não reconhecida, uma memória emocional que ainda governa suas escolhas. Quanto mais você observa seus padrões, mais percebe que nada na sua vida interna é realmente acidental. E quando você começa a enxergar o que antes era inconsciente, algo profundamente libertador acontece. Você deixa de reagir automaticamente e passa a responder conscientemente. Essa diferença entre reagir e responder é o que inaugura o verdadeiro reinício. Não se trata de controlar tudo, mas de perceber a si mesmo em meio ao caos. Não se trata de eliminar emoções, mas de compreender o que elas estão tentando mostrar. Não se trata de ser perfeito, mas de ser inteiro. E antes de seguirmos para o encerramento profundo desta jornada, te deixo uma reflexão importante que pode transformar completamente a forma como você se percebe. Qual padrão emocional você mais reconhece repetindo na sua vida? Talvez seja medo, irritação, insegurança, ciúme, necessidade de agradar, autossabotagem. Comente abaixo. A nomeação é o início da libertação, e seu comentário pode iluminar o processo de alguém que está vivendo exatamente o mesmo ciclo. Agora, respire devagar. Você fez um caminho profundo até aqui. Reconheceu seu cansaço, silenciou o mundo externo, retirou máscaras antigas, encontrou sua sombra, reorganizou seu corpo e começou a escutar o inconsciente.
A última etapa desta jornada é integrar tudo isso em uma nova forma de existir. Uma vida que não nasce do medo, mas da verdade. Não nasce da performance, mas da autenticidade. Não nasce da obrigação, mas da presença. É isso que veremos a seguir. Reiniciar a vida não é começar do zero. Não é apagar a história, nem fingir que nada aconteceu. Reiniciar significa integrar tudo o que você viveu e reorganizar o que ficou desalinhado dentro de você. Significa recolher as peças espalhadas e reconstruir-se de um modo mais verdadeiro, mais coerente, mais seu. Jung dizia que ninguém se transforma sem antes aceitar aquilo que realmente é. E aceitar não é resignar-se, é reconhecer. É olhar para si mesmo com honestidade e dizer: sim, eu tenho sombras. Sim, eu tenho luz. E ambas fazem parte de mim. A verdadeira mudança começa quando você para de fugir do que sente e começa a dialogar consigo mesmo. Quando deixa de se esconder atrás de versões idealizadas e começa a aparecer como você realmente é. Quando deixa de correr atrás de expectativas externas e começa a construir uma vida que faz sentido para a sua alma. Reiniciar é isto, uma volta ao centro. Um retorno àquilo que sempre foi essencial, mas que ficou soterrado pelas pressas, pelos papéis sociais, pelas distrações, pelas dores não integradas, pelos sonhos adiados. E nesse processo, poucas coisas são tão libertadoras quanto compreender que você não está atrasado. Você está exatamente no ponto onde sua vida precisava te colocar para que você pudesse finalmente olhar para dentro. O reconhecimento do caos já é metade da transformação. A outra metade é a prática, lenta, honesta, contínua. Não espere perfeição, não espere clareza imediata, não espere que tudo mude de uma vez. Transformações verdadeiras acontecem em silêncio, no cotidiano, nos gestos pequenos, nas escolhas invisíveis aos olhos alheios. Acontecem quando você se observa, quando se perdoa, quando solta o que não te pertence, quando escolhe descansar, quando aceita sentir, quando decide não se abandonar novamente. E quando você menos perceber, algo vai acontecer. Você vai respirar de um jeito diferente, vai andar com mais leveza, vai se relacionar com mais autenticidade, vai começar a sentir que vive uma vida que finalmente combina com você. É assim que o reinício verdadeiro se manifesta, não como explosão, mas como alívio, como um retorno silencioso a si mesmo. Se alguma parte deste conteúdo tocou algo dentro de você, deixe nos comentários qual das 5 chaves você sente que precisa aplicar primeiro na sua vida. Seu comentário pode fortalecer alguém que está passando pelo mesmo processo e pode principalmente fortalecer a sua decisão de começar. Se este vídeo te ajudou, lembre-se de deixar o like, não como um gesto automático, mas como forma de permitir que este conteúdo alcance outras pessoas que, assim como você, estão buscando reorganizar a vida de dentro para fora. E se você deseja continuar aprofundando esse caminho de autoconhecimento, reflexão e transformação, inscreva-se no canal. Aqui você encontrará um espaço seguro, profundo e sereno para aprender a viver de maneira mais consciente, mais presente e mais alinhada com a sua verdade interior. Obrigado por estar aqui. Obrigado por permitir esta imersão. Obrigado por caminhar até o final desta jornada. Que o seu reinício seja profundo, autêntico e libertador. Não rápido, não fácil, mas real. Porque somente o real transforma. Somente o real permanece. Somente o real te leva de volta para casa.